Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC e nesse vídeo nós vamos trazer mais um exemplo. Tenho muito o costume, de falar nós vamos, porque parece que eu estou trabalhando aí do lado de vocês também, tá bom? Então vamos lá. Nesse vídeo eu estarei falando sobre herança ainda, tá bom? Eu vou trazer um exemplo diferente daquele que eu trouxe no vídeo anterior, tá? Para isso, o que eu fiz, pessoal? Criei três arquivos C Sharp. Quais são? Eu tenho aqui uma classe base, está aqui classe base, tá? Você pode criar esse arquivo. Eu tenho uma classe personagem, tá? Vou clicar aqui em cima, que é para você poder ver o nome certinho. Está aqui, classe personagem, tá bom? E tem uma classe aplicação, ó, classe aplicação sem utilizar o C cedilha, sem utilizar o til, né? Então, aplicação aí sem os caracteres especiais. Tá? Por que eu fiz isso? Justamente para que a gente possa trazer aqui rapidamente o Visual Studio. O Visual Studio demora muito para carregar aqui, pelo menos para mim. Então, eu já decidi adiantar essa parte. Tá? O que eu vou fazer antes de iniciar o trabalho? Eu vou pegar essa classe aplicação, eu vou arrastar aqui para dentro da câmera, tá bom? Porque se eu precisar executar alguma coisa, essa coisa estará na classe aplicação. Se eu der um play por enquanto, provavelmente nada vai acontecer, não tem qualquer tipo de instrução, né? Então, sem novidades, aqui no console sem novidades, então tudo na mais perfeita ordem. Tá bom? Deixa eu só conferir uma coisinha aqui rapidinho, tá? Quase 3 minutinhos. Estou utilizando agora o Streamlabs. Não sei se vocês conhecem o Streamlabs. Programinha para captura e também para fazer streaming, né? Que são as lives. Muito bom, muito leve. Caso vocês queiram utilizar, tá aí o nome Streamlabs. Tá bom? Bom, senhores, vamos lá. Eu praticamente coloquei na ordem classe base, classe personagem, classe aplicação. Tá? A classe base vai ser a primeira a ser utilizada. Então, não quero que essa classe base ela fique herdando nada. Tá? Então, vou apagar aqui. Vou apagar esses métodos também. O que mais, pessoal? Esses using, inclusive, eu vou apagar também. Tá? Não vou usá-los. Vou deixar apenas classe base. Tá? Esse zero aqui, gente, ó, zero referências. É que não existe nenhum arquivo utilizando ainda a classe base. Tá? Bom, vale lembrar que a nossa classe ela nada mais é do que um planejamento de objetos que você vai gerar posteriormente. Tá? Então, vamos planejar aqui os nossos objetos. Nesse caso, o meu foco é em personagem. Tá? Então, vamos lá. Public. Vou colocar aqui, por exemplo, nome. Isso é uma string, não podemos esquecer. Então, public string nome. Depois, public int idade. Vou colocar aqui, não vou atribuir nada. Public float altura. Beleza, que mais? Então, nós temos um nome atribuído de forma genérica a um personagem aqui na classe base. Tá? Depois a gente vai ver como é que se faz isso. O que mais que a gente pode fazer? Idade, altura, um peso. Vamos colocar um peso aqui também. Public float peso. Tá? E aí, public float. Float não, vamos usar uma string aqui. String tipo, né? O tipo de personagem. Ok, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 propriedades para a nossa classe base. Tá bom? Comentar isso. Propriedades da classe.
Muito bem. E aí nós vamos criar o construtor da classe base. Public classe, do jeitinho que está lá em cima, gente. Classe base, abre e fecha parênteses, abre e fecha chave. É muito comum, viu, pessoal, a gente utilizar o abre e fecha parênteses, assim de uma vez só, e a chave também para não esquecer. Tá? Quando a gente esquece isso, a gente faz um monte de código aqui, fica muito difícil você identificar onde que ocorreu o tal erro. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente abre e fecha. Eu acho que isso facilita um pouco o nosso trabalho aqui, tá bom? Pensando em minimizar as chances de erro. Bom, o nome, a propriedade nome, ela vai receber de forma genérica anônimo. Tá? Então, estou inicializando pelo nosso construtor, estou inicializando as variáveis, as propriedades, tá? Então o nome recebe anônimo, tá? Poderia ser, bom, anônimo está ótimo, deixa assim. A idade, vamos lá, idade é igual a, bom, na classe base os personagens podem ter a idade base de 17 anos. A altura deles, a altura vai ser de aproximadamente 1,65. Então a base vai ser essa. Lembrando, tá? Quando você põe ponto, nossa obrigação é de colocar o F aqui no final, não podemos esquecer. Bom, o que mais, pessoal? Falta. A altura já foi? Foi. Peso e tipo. Então vamos lá. Peso. Peso é igual a. Pensar em uma base de 68. E o tipo pode ser, sei lá, cavaleiro. Cavaleiro. Tá bom. E ponto e vírgula. Tá bom? Vai se organizando direitinho, né? E aí você, naturalmente, já tem as propriedades aqui, tem o construtor aqui, né? Legal. Interessante. Vou salvar isso, tá? Tá salvo. Agora, vindo aqui, pessoal, na classe personagem, o que eu vou fazer? Bom, eu vou deixar a herança com o nosso monoBehavior. Ou eu posso remover de repente? Bom, eu vou remover porque é o seguinte, eu criei a classe base com esse intuito. Não posso perder de vista, né? Então, ao invés da classe personagem herdar de monoBehavior, eu quero que a classe personagem ela herde da classe base. Então, classe base. Pronto. Então, nós não estamos herdando de monoBehavior, e sim de classe base. Vou tirar esses métodos aqui. Pensando nisso, tudo que faz parte dessa classe, eu estou herdando aqui. Tá aqui, tá bom, gente? Bom, classe personagem, beleza. O que nós vamos fazer aqui para o nosso amiguinho personagem? O nosso personagem, vou criar aqui as propriedades para ele, tá? Então, propriedades para o nosso personagem. Então, quais serão as propriedades? Então, tá aqui public string nome, colocar nome personagem, tá? Deixar assim por enquanto. Então, praticamente vai ser um complemento disso, tá? Eu poderia até copiar isso também e jogar tudo isso aqui. Pronto, assim eu facilito a vida e troco somente algumas coisas. Então, nome P. Vou colocar assim, né? Acho que fica menor. Idade P. Ó, nome P, que é o nome do personagem. Idade do personagem, altura do
personagem, o peso do personagem e o tipo do personagem. Tá bom? Beleza. E aí, eu quero construir também aqui aquele supermétodo, né, que pertence à classe. Então, classe personagem. E aí eu faço o seguinte: o nome do personagem é igual a nome. Tá? Então, aquilo que tem na classe base, tá vendo? Ó, que está aqui, eu estou usando. Tá? E depois do nome, qual que vem? A idade. Pode herdar daqui também, se quiser, não tem problema. Idade. Olha lá. Então, tudo que faz parte dessa classe eu consigo acessar aqui também. Você vê que apareceu a idade aqui para nós. Vamos fazer um teste aqui também? Aqui já não vem. Tem que ser aqui dentro do construtor. Vamos agora para a altura. P, que é igual a altura de fato. O que mais? Peso, igual a peso. E tipo, tudo beleza, pessoal, tá vendo? Então, o que tem nessa classe, eu estou atribuindo as propriedades da classe personagem também, tá? Esse aqui é o primeiro construtor que nós temos, tá? Vou criar aqui um segundo construtor, classe personagem. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal, ó. String inteiro, float, float, string, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Digamos que nesse meu segundo construtor, eu quero uma string n, vou colocar aqui a vírgula, tá? Eu preciso de um inteiro i, que é da idade, eu preciso de uma altura, né? Então é um float, né? O a de altura. Aqui o peso é float também, então float p. E o tipo é uma string, né? Então, vamos ver aqui, string t de tipo. Tá bom? Então, tem esse método construtor da classe personagem, certo? Então, esse é o construtor mais simples. Se eu não colocar qualquer tipo de atribuição, né, de propriedade aqui dentro, né, se eu não colocar nenhum argumento aqui dentro, eu uso esse construtor. Se eu inventar de colocar algum argumento, eu uso esse. Tá? Beleza. E aí, o seguinte, vamos lá. Nome, P é igual a N. Que mais? Idade, P é igual a I. Opa, peraí, tá certo. Altura, P é igual a A. Que mais? Peso é igual a P. E o tipo é igual a T. Ok? Legal. Então, a nossa classe personagem, ela tem dois construtores. Um simples, se você não passar argumento, você usa ele. E tem um que, se você passar argumentos, você usa ele. Tá? Beleza. Lembrando que aqui, na classe personagem, eu não atribuí os nomes, né, dos personagens. Eu simplesmente peguei aqueles valores que eu defini aonde? Na classe base. Eu não estou herdando? Então, aquilo que veio da herança, eu estou atribuindo para as propriedades do personagem. Tá? Eu venho na classe de aplicação. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vou colocar, por exemplo, classe personagem. Aqui. Vou chamar de
PL1, que é o player 1, que é igual a new personagem, new classe personagem. Abro aqui os parênteses, e aí eu tenho dois métodos construtores. Está vendo? O primeiro não tem nenhum tipo de argumento sendo pedido. Tá? Vou deixar assim por enquanto, que é para a gente ter o exemplo. E vamos criar mais, né? Vamos lá, classe personagem, PL2 igual a new classe personagem, cadê aqui? Eu vou utilizar aqui, pessoal, tá vendo? Ó, o 2. O 2, o que ele pede? Uma string, um inteiro, dois floats e mais uma string. A primeira é o nome, é uma string, então eu coloco aqui, ó. Vou colocar de Silvio. O personagem se chama Silvio. Podia ser Fábio, né? Beleza. Vírgula. Qual a idade? 35. Qual é a altura? 1,80. Qual é o peso? 80. Qual é o tipo? Bom, esse meu personagem aqui, na verdade, ele é um estudante. Personagem. Aqui tem que ter o F, viu, pessoal? Colocou o ponto, põe o F, senão dá erro. Pronto. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. É o que ele pedia e foi o que eu passei. Tá bom? Aí, obviamente, eu quero fazer testes, tá? Vou colocar aqui o debug.log pl1 ponto. O que aparece para nós? Olha só, aparece tudo que eu defini na classe personagem e também aquilo que eu estive o quê? Herdando, né? Tá aqui, ó. Eu posso usar isso. Eu quero usar aqui, ó, idade P, né? Vamos colocar aqui também para a gente ter o nome dele. Debug.log pl1.nomeP. E vamos aproveitar, colocar aqui o debug.log pl2.nome, certo? E debug.log pl2.idade, tá? Legal. Agora a gente vai testar, certo? Salvamos, apertando Ctrl S, e aí voltando para o nosso navegador, quer dizer, navegador para Unity, podemos aqui apertar no Play. Está ali, apareceu. Então nós temos de começo anônimo, idade 17, depois Fábio e idade 35. Tá bom? Se eu tivesse colocado aqui, ó, a idade, tivesse colocado, por exemplo, somente idade, né? Essa idade aqui é do arquivo que eu estou herdando. Então, se eu voltar aqui agora e der um play, olha lá, 17. Né? E não é bem isso que devia ter acontecido, né? Tá? Deixa eu dar um clear aqui, eu vou executar de novo para a gente poder ver. Olha lá. Então, o interessante dessa questão da herança é que tem uma classe base, tem propriedades, tem um método construtor, eu posso herdar isso daqui, né? Posso colocar aqui, ó, dois pontos, classe base, eu estou dizendo, estou herdando disso. E eu posso pegar aquelas propriedades que pertencem a essa classe e atribuir os seus valores às propriedades dessa aqui. Tá?
Assim como também eu posso utilizar os métodos que são criados aqui. Aqui eu tenho só como exemplo o construtor, mas eu poderia ter outros métodos, né? Eu posso usar esses métodos aqui também, tá? De certa forma, né? E quando eu venho para cá, quando eu fizer a instanciação do meu objeto, o que vai ser atribuído a esse objeto? O que vai ter nesse objeto? Praticamente todas as propriedades que você tem aqui, os métodos que tem nessa classe, e também todas as propriedades que você tem aqui e os métodos que você tem nessa classe. Tá? Então, o legal dessa questão da herança é que você pode vir trazendo as características das classes que você está herdando. Isso é que é legal, pessoal, né? Isso pode facilitar muito em alguns casos, né? Vai depender muito da forma como você vai trabalhar com isso, tá bom? Esse foi mais um exemplo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. E aí, no próximo vídeo, a gente continua trabalhando um pouquinho mais com essa questão aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá, pessoal!